Olá, boa noite, tudo bem? Espero que estejam bem na medida do possível. Às vezes não é fácil, né? Jesus não disse que seria fácil, mas Jesus disse que em meio às aflições Ele estaria convosco, comigo também. Então Deus está no controle de tudo. Não há nada que aconteça que Deus não permite. Então, como a gente sabe que Deus está no controle de tudo, então vamos descansar no Senhor. Bem, como eu fiz o vídeo passado sobre o santuário terrestre, a purificação do santuário, eu falei que eu ia fazer outro vídeo, que é o santuário celeste, desculpa, e a purificação do santuário. Então, eu passei a semana toda fazendo, relendo, mesmo assim, às vezes eu vou falar, vou gaguejar um pouquinho, porque é um assunto assim... É meio difícil, ao mesmo tempo não é difícil, mas como é a primeira vez que eu vou passar esse assunto, porque eu sei para mim, mas quando a gente vai passar, parece que a gente gagueja, falha as palavras, né? Mas eu aconselho quem vai assistir esse vídeo agora, assistir o vídeo anterior para poder entender esse vídeo de agora. Porque o vídeo anterior era o santuário terrestre, que mostrava o que o ministério de Jesus no santuário celeste. Então, para entender, tem que assistir o vídeo anterior e mais esse vídeo aqui. Bom, então nós vamos começar. O que é o santuário celeste e a purificação do santuário? Bom, primeiro nós vamos começar com Daniel, porque hoje nós vamos ler muito a Bíblia, muitos versículos, porque eu quero que a Bíblia explique a Bíblia. Então vamos lá. Daniel 8. Deixa eu pôr esse livro aqui. 8, 13 e 14. Então começa assim, aqui vai falar da visão que Daniel teve. O anjo do Senhor deu uma visão para Daniel. Então, nós vamos ler assim. Depois, ouvi um santo que falava. Então, e disse outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse, o anjo disse a Daniel, até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. Então aqui Daniel recebe uma visão do anjo, mostrando para Daniel até quando o sacrifício diário seria exterminado, não precisava mais de sacrifício diário, que é aquilo que nós vimos no vídeo anterior, que é o pecador que levava o animalzinho no pátio, ele confessava o pecado em cima da mão, depois o sacerdote pegava o sangue e levava para o santuário e fazia a purificação do santuário, que era perdoar os pecados. Mas para entender melhor, eu aconselho mesmo assistir o vídeo anterior. Bom, então aqui nós já começamos a ver, né? Que o anjo disse que às 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. Em profecias, cada dia significa anos. Então, se são 2.000 tardes e tardes e manhã é um dia, então em profecia um dia é um ano, então são 2.300 anos. 2.300 anos e o santuário seria purificado. Então vamos aqui ver. Bom, Daniel teve essa visão que iria acontecer no futuro. Então essa visão de Daniel não seria para agora. Até ele não entendeu a visão, porque seria somente para o futuro. E somente no futuro é que as pessoas iam entender essa profecia. E foi muito futuros depois, muitos mesmo, foi praticamente 2.300 anos depois que eles começaram a entender, e mesmo assim eles entenderam, mas erraram o evento, e agora não tem como explicar isso, porque senão eu fujo do tema. Essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela teve um início. Então nós vamos ver
O início, onde foi? O início dessa profecia começou no livro de Neemias. Então, quando pega-se os reis daquela época e vai fazendo as datas, dá uma data. Então, essa profecia começou no ano de 457 a.C. E lá em Neemias 1, 1 e 2, lá tem o início da profecia. Lá tem, nós não vamos ver isso agora porque vocês vão para o livro de Neemias 1 e 2 e aí vejam que a profecia começou em 457, quando o rei Artaxerxes, ele deu autorização para Neemias reconstruir o templo de Jerusalém e reedificar. Agora nós vamos ver aqui em Daniel, vai provar isso que eu estou dizendo, quando começou essa profecia. Então Daniel 9:25 diz o seguinte: sabe e entende. Quando está assim, sabe e entende, é para a gente saber e entender e calcular datas. E calcular datas para saber o dia das profecias. Então, assim, ó, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido. Então, aqui já está dizendo que o início seria quando Neemias foi restaurar Jerusalém, no ano 457 a.C., e a profecia terminaria em 1844, que dá as 2.300 anos, calculando 457 mais 2.300 tarde de manhã, são 2.300 anos, termina no ano de 1844. Então, essa profecia do santuário ser purificado, começa a purificação do santuário a partir de 1844. Bom, o santuário terrestre, como vimos no vídeo anterior, era usado sangue de animais, que era o velho concerto. Então a Bíblia diz que o santuário terrestre é o velho concerto. E no novo concerto, que é o sacrifício de Jesus, ao derramar o seu sangue por nós e que nos libertou e liberta dos nossos pecados. Então, agora nós estamos no novo concerto, que é a partir da morte de Cristo, a partir de Cristo subir no santuário celeste. E nós vamos começar a ver aqui o ministério de Jesus no santuário celeste. Bom, quando Jesus foi morto, a cortina do santuário terrestre se rasgou em 2 pedaços, de cima e embaixo. Isso significa o quê? Que já não... Desculpa. Que já não haveria mais sacrifício de animais. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi que sacrificou os pecados de todos. Então, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos ver aqui em Mateus 27, 51, o que eu estou dizendo. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Bem, quando Jesus morreu, ele entregou a alma para o Pai dele, que ele falou, eu entrego o meu espírito. A terra tremeu, houve escurecimento no céu, o escurecimento na terra, e o templo... A cortina do templo se rasgou de cima e embaixo. Por quê? Porque Jesus morreu na hora nona. A hora nona era às 3 da tarde no santuário terrestre, onde fazia-se sacrifício dos animais. Então foi por isso que a cortina se rasgou, porque a partir daquele momento não fazia mais sacrifício de animais, porque o sacrifício era Cristo que estava fazendo o sacrifício. E infelizmente, ainda os judeus, eles não entenderam essa profecia e não aceitaram Jesus. Então eles esperam até hoje
a vinda de Jesus pela primeira vez, então eles fazem sacrifícios até hoje. Lógico que tem judeus que estão estudando, que estão percebendo que não é bem assim. Mas os judeus que não aceitam Jesus, eles não vão ser salvos, porque a salvação vem em Cristo Jesus. Bem, quando Cristo subiu ao céu, foi introduzido como sumo sacerdote. Vamos ver aqui em Hebreus. Hebreus 4. Quatro, 14, 16 e 17. Quatorze, 16 e 17. Vamos lá. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, aqui está dizendo que o Filho de Deus, que é Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, e que devemos estar sempre confessando nossos pecados igualzinhos se faziam no santuário terrestre. Todo dia que pecava, pegava um animalzinho e levava lá para sacrificar. Então Jesus está dizendo aqui que nós temos que estar firmes nas nossas confissões. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus, ele foi tentado, mas ele não pecou. Então somente ele agora pode ser o nosso perdoador, o nosso intercessor. Então não adianta pedirmos perdão para padres, para sacerdote, para papa, não, porque não resolve nada, porque a Bíblia diz que só Jesus pode perdoar. Então não tem mais intercessor. O único intercessor que tem entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, nós temos que confessar e chegar ao trono da graça, que é onde está o nosso Deus Pai, que Ele nos perdoa através de Jesus Cristo. Vamos também ver em Hebreus 8, 1, 2, 3. 8, 1, 2, 3. Muito bonito isso daqui. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos o tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade de Deus. Mais uma confirmação, que o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, assentou no trono de Deus quando ele subiu ao céu. Então, se ele subiu ao céu, porque ele estava aqui na terra, né? Então, nós entendemos que somente depois da morte dele, da ressurreição dele, que ele subiu ao céu e começou esse processo do santuário. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Olha, aqui está confirmando que ele é ministro do santuário e que o verdadeiro santuário não é feito por mão de homem, e sim feito por Deus. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifício. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Bom, Jesus aqui na terra, ele não era sumo sacerdote, ele não podia ser sumo sacerdote aqui na terra, porque a Bíblia diz que somente quando ele subiu ao céu, que ele é o sumo sacerdote. E somente ele agora pode nos perdoar, somente o sangue de Jesus nos perdoa. Em Hebreus 9:12... confirma aqui, ó. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, que era o velho concerto, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos. Santo dos Santos pode ser tanto santo do santo como pode ser santíssimo. Porque existe o lugar santo e o lugar santíssimo. Existe o lugar santo e o lugar santo do santo, que é o lugar santíssimo ou santo do santo. Ele aqui diz, entrou uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção.
Então aqui está dizendo que Jesus entrou lá uma vez por todas e ele só podia morrer uma vez e entrar uma vez lá. Então o santuário terrestre já não existe mais, que é o velho concerto. Agora nós vamos ver em Hebreus 9:15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança, aqueles que têm sido chamados. Então aqui está dizendo que ele é o mediador da nova aliança. Então quem está na velha aliança não tem mais perdão, porque é somente Jesus pode perdoar. Animal nenhum, sangue de animal nenhum mais perdoa. Agora nós vamos continuar lendo aqui Hebreus 9, 24, 25, 26, 27 e 28. Prestem bem atenção nisso. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, que é o que Jesus está fazendo agora. Então, é necessário que Jesus esteja lá purificando o santuário. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles superiores. Então, aqui está dizendo que o que Jesus está fazendo é muito mais superior do que o que era feito aqui na terra. Por quê? Porque Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele que morreu por nós, ele que sofreu por nós, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso perdoador, ele é o nosso mediador, e Jesus não tinha pecado nenhum. Jesus morreu sem pecado. Jesus morreu pelos nossos pecados, ele se tornou pecador. Ele se tornou pecador pelos nossos pecados, mas ele não tinha pecado. Jesus nunca pecou aqui na terra, porque Cristo não entrou em santuário feitos por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Olha que coisa linda, né? Quer explicação melhor do que essa? Que agora Jesus está na frente de Deus, junto com Deus, intercedendo por nós. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes. Jesus se ofereceu uma vez só e acabou. Como sumo sacerdote, cada ano entrava no Santo dos Santos como o sangue alheio. Então está aqui dizendo que Jesus não faz a mesma coisa que o sumo sacerdote fazia todo ano, porque Jesus morreu uma vez só por nós. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, né? Mas é lógico que Deus, com o infinito amor dele, não ia aguentar ver o filho dele sendo crucificado todos os dias pelo nosso pecado. Então, Jesus sofreu uma vez só. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse, então, sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como os homens está ordenado morrer uma vez só, também é lógico que Cristo morreria uma vez só, não seria justo, né? Vindo disso depois o juízo. Então nós morrermos uma vez só e depois vem o juízo para nós, ou para a vida eterna ou para a condenação eterna. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então Jesus aparecerá a segunda vez sem pecados. Nós também não temos que ter pecados, porque se nós confessamos todos os dias, isso não significa que nós temos que pecar pecados conhecidos e temos que pecar todos os dias e chegar no final do dia e falar: ai Jesus, eu sei que eu pequei, mas eu vou confessar de novo. Sempre o mesmo pecado, não. Nós temos que ter
parar de pecar pecados conhecidos, porque senão não vai resolver. Porque o sacrifício que Deus fez, dando o Filho dele por nós, que custou muito, apesar da salvação, de sermos salvos pela graça, a salvação é de graça, mas custou a vida do Filho de Jesus. E nós vamos ver aqui em Apocalipse 1, vai confirmar aqui em Apocalipse a revelação que Jesus deu a João na ilha de Patmos, vai nos mostrar mais uma vez aonde Jesus está. Aonde Jesus está. Então, João fala assim, João falando, achei meu espírito no dia do Senhor. Bem, a Bíblia já mostrou qual é o dia do Senhor, né? O sábado é o dia do Senhor. E eu ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Essas são 7 igrejas. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Onde estavam esses 7 candeeiros de ouro? No território celeste. Aliás, no território terrestre, e agora no território, agora está no santuário celeste. Então isso prova que é o mesmo modelo. Olha aqui, a prova de que esse candeeiro está no santuário celeste. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Quem é esse semelhante a filho de homem? É Jesus. Jesus andava no meio desses candeeiros que está lá no santuário celeste. Bem, nós vamos ver em Apocalipse 8, 1, 3 e 4. 8, 1, 3 e 4. Mais uma prova do que tem no santuário celeste, que era a prova do que tinha no santuário terrestre. Ó. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Eu não sei se vocês perceberam, mas Deus trabalha num ciclo de 7. Tudo é o ciclo de 7 na Bíblia. Então aqui, ó, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então nós sabemos que no santuário terrestre, no lugar santo do santo, que é o lugar santíssimo, tinha o que lá? Um altar de ouro, de incenso, e tinha a arca, contendo os 10 mandamentos, contendo a vara de Arão e contendo o maná, que nós já vimos no Velho Concerto, no santuário terrestre. Mais uma prova aqui, que Jesus está no santuário terrestre e que lá tem os mesmos objetos que Deus pediu para Moisés construir. E nós vamos ver aqui também em Apocalipse 11, 19. Mais uma prova aqui. Mais uma prova. Abriu então o santuário de Deus. Aqui é João vendo, na visão dele, que abriu o santuário de Deus. E que se acha no céu, e foi visto uma arca da aliança no seu santuário. Então a arca da aliança João vê. Então, mais uma prova de que tudo que tinha no santuário terrestre é o que tem no santuário celeste, é o que tinha no santuário terrestre. E aqui também tem um versículo que Jesus fala que a visão de João, que quando Jesus estiver descendo, que os céus vão se abrir como um pergaminho, diz que nós vamos ver a arca da aliança. Então nós vamos ver que a tábua dos 10 mandamentos está lá. E se a tábua dos 10 mandamentos está lá, é porque os 10 mandamentos nunca foi abolido. E não tem versículo nenhum que foi abolido, e nós vamos estudar sobre isso. E a Bíblia vai provar que não. Não sou eu que vou provar.
Bem, esse estudo é um pouquinho complicado, até eu chego a gaguejar porque são muitos versículos, mas eu vou mostrar aqui uma coisa. Aqui está a profecia mais longa, que é a profecia de Daniel, que é as 2.300 tardes e manhãs, que começou aqui em 457 e terminou em 1844, quando começou a purificação do santuário. Então, essa purificação do santuário, nós vimos que em Hebreus, em Apocalipse, que Jesus já está fazendo essa purificação no santuário celeste. Então, Jesus está nesse momento intercedendo, ele está perdoando e ele é o nosso juiz. Mas esses pecados, quando a gente confessa que vai para o santuário celeste, vai chegar um dia que Jesus vai purificar de uma vez, Ele está purificando, mas ele só purifica os pecados confessados. Então, os pecados confessados nem chegam no santuário. Então, se não há pecados confessados, então a pessoa já está julgado para a morte eterna, a não ser que ela, até o último dia de vida dela, ela peça perdão dos pecados dela. Agora, se ela morrer com os pecados, ela vai ser ressuscitada com os pecados dela. E quando Jesus vinha, os mortos em Cristo, eles vão ressuscitados sem os pecados, porque eles confessaram os pecados e os pecados passou para o santuário e Jesus está purificando esses pecados. Então, que nós nunca esquecemos de sempre confessarmos nossos pecados, mudar nossa vida e lembrar que Jesus está nesse momento, no Santo dos Santos, intercedendo por nós e purificando o santuário. Então, aqueles que morrem, a partir do momento que morrem, Jesus já julga e já purifica o santuário. Porque aí os pecados daquele que morreu, se morreu em Cristo, os pecados não estão no santuário mais, porque a pessoa já foi purificada, morreu em Cristo. E se a pessoa morre não estando com Cristo sem perdoar os pecados, a pessoa vai ser ressuscitada com esses pecados. Então, nunca esquecemos disso. Eu quero ler uma citação aqui, muito importante, que é da nossa irmã Ellen White, que Deus revelou muitas coisas importantes para ela, e eu vou ler aqui uma citação dela. Cristo entrou uma vez por todas no verdadeiro santuário, não com sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue. Foi deste modo que ele nos libertou para sempre dos nossos pecados, que está em Hebreus 9:12. O sangue de Cristo oferecido em favor dos crentes arrependidos, aquilo que eu acabei de dizer, somente os pecados arrependidos é que estão no santuário. Assegura-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, seus pecados ainda permaneciam nos livros do registro. Tal como no serviço típico havia uma expiação ao fim do ano, antes que Cristo complete a sua obra para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o pecado do santuário. Então Jesus já está agora fazendo essa expiação, que é aquilo que eu acabei de explicar. Este é o serviço iniciado quando termina os 2.300 dias, que são 2.300 anos. Naquela ocasião, conforme tinha predito pelo profeta Daniel, o nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte da sua obra solene, purificar o santuário. Então, o que Jesus está fazendo agora é purificando o santuário. Então, nós vivemos numa época de juízo, numa época de expiação. Então, tomamos em mente isso, que não é brincadeira, estamos nos últimos dias dessa terra e nós temos que mudar de vida, fazer a vontade de Deus, tirar o nosso eu da nossa vida e fazer a vontade dele, não a nossa.
Mas tem mais um... eu vou ler esse aqui que também é muito importante. Mas antes que isto se possa cumprir, deve haver um exame nos livros do registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e pela fé em Cristo, tem o direito aos benefícios da sua expiação. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação. Então, quando a gente pede perdão do nosso pecado, tem uma investigação sobre isso, para ver se a gente está pedindo de coração ou se a gente pede e continua, pede e continua, pede e continua. Um julgamento. Então está havendo um julgamento. Isto deve efetuar-se antes da vinda de Cristo para resgatar o seu povo. Então isso tem que ser antes da vinda de Cristo, porque quando Cristo vir, ele já vai resgatar o povo dele. Ele não vai julgar quando ele vem, o julgamento é feito agora. Então tem que ser agora. Então por isso que nós não podemos esperar para o dia de manhã, não. Não podemos esperar, eu vou esperar para mim viver mais um pouco, para mim casar, ou para mim fazer viagem, depois eu confesso meus pecados, depois eu faço a vontade de Jesus. Não, isso tem que ser feito hoje, porque se a gente morrer com nossos pecados, vamos ser ressuscitados com nossos pecados, e aí é para o lago do fogo. Não tem nem como mais pedir perdão. Pois quando vier, a sua recompensa estará com ele para dar a cada um segundo as suas obras. Aqui em Apocalipse 22:12 diz que Jesus vai vir para dar-nos, nós conforme a nossa obra. Essa obra que fala não é obra, por exemplo, eu posso até ajudar as pessoas, eu posso ser caridosa. É importante isso, não é essa obra que Jesus está fazendo, porque isso nós temos que fazer mesmo. Quem tem Cristo no coração, dá com a direita e a esquerda não fica sabendo. Quem tem Cristo no coração faz as coisas tão automáticas sem perceber. Essa obra aqui que diz, o que nós estamos fazendo com o Evangelho de Cristo? Para quem que nós estamos falando sobre o amor de Jesus, sobre a vinda de Jesus, sobre o santuário, sobre a expiação que Jesus está fazendo agora? Essa é a obra que a Bíblia diz, que vamos ser julgados por obras. Nós vamos ser julgados pelo Evangelho de Cristo, pelo que nós estamos fazendo com o Evangelho do Cristo. Como está sendo a nossa vida quando nós abrimos a palavra de Deus? Qual é a transformação da nossa vida? Se nós formos a mesma pessoa lendo a Bíblia, então não resolve de nada, porque a Bíblia veio para nos transformar, porque a palavra de Deus é para corrigir, é para edificar, é para mostrar os erros, é para tudo isso. Então, a Bíblia, a palavra de Deus tem que mudar a nossa vida. Então, quando fala essas obras, é a obra que nós estamos fazendo na nossa vida. E que obra nós estamos fazendo para que as pessoas saibam? Nós estamos guardando isso só para nós? Não podemos, porque nós vamos ser pesados na balança. E Jesus fala, a parábola dos talentos diz que se ele dá um talento para nós e a gente não usa o talento, será tirado esse talento. Então, se Jesus está me dando esse talento para que eu possa explicar, para que eu possa falar a palavra dele, eu tenho que falar, porque se eu não falar, meus talentos vão ser tirados, e aí eu vou ficar vazia, e aí não há mais nada para mim, e aí eu perco a minha salvação. Então nós temos que levar o evangelho para todo mundo. Não há casos perdidos para Deus, não há casos perdidos, mas agora quem faz a obra é o Espírito Santo, não somos nós. Nós plantamos a sementinha, jogamos a sementinha, agora pode ser que outros colham, mas o importante é que a semente tem que ser plantada. Então era essa mensagem que eu tinha que dizer. Se vocês tiverem alguma dúvida, escreva aí embaixo, que eu tenho um prazer de responder, porque a minha bebida, a minha comida é a palavra do Senhor. E eu espero que também a bebida e a comida de vocês seja a palavra do Senhor, porque não existe graça maravilhosa do que a graça que Jesus fez. E eu tenho que devolver aquilo que Jesus fez por mim. Porque se eu sei que Jesus fez por mim e eu não faço nada, que adiantou a graça dele, que adiantou o sofrimento dele? Nada. Então, é uma continuação de uma boa noite e que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um. Amém. Amém.